Amém, irmãos? Hoje eu vim falar aos irmãos sobre o livro Oração, o primeiro e o último recurso. Esse livro tem 5 capítulos, mas hoje eu vim desfrutar com os irmãos o capítulo 1, a chave para a oração. A oração na nossa vida cristã é de suma importância. E às vezes em nossas orações nós nos delongamos demais para orar. Usamos muitas palavras, às vezes até usamos palavras em excesso. Nós precisamos aprender a ser mais objetivos em nossas orações. Em Mateus 7, tem princípio sobre oração. Quero ler aqui para os irmãos o versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Irmãos, buscar algo envolve tempo. E o tempo faz com que nós exercitamos a nossa paciência. Nós precisamos ter paciência ao orar, porque precisamos esperar a vontade de Deus. Se Deus ainda não respondeu às nossas orações, nós precisamos buscar a chave da nossa oração, que é estar em harmonia com a vontade de Deus. O livro traz várias experiências de irmãos que oraram e tiveram êxito em suas orações. Em algumas orações, eles descobriram a chave e a resposta de Deus foi rápida e direta. Aqui tem a oração de Abraão por Sodoma. Quando Deus fez saber a Abraão que ele ia executar julgamento sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão já começou a interceder para aquelas cidades. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam em muita iniquidade, muito pecado. E Abraão começou a interceder. Ele começou a orar pelos justos. Senhor, mas e se nessa cidade tiver 50? Senhor, tivesse 45? Senhor, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10? Acaso o Senhor vai julgar um justo por um ímpio? Ele descobriu a chave da oração. Mas Abraão foi com muita humildade e zelo ao ter essa comunhão íntima com o Senhor. E ele descobriu a chave. Mas mesmo assim, como os irmãos sabem, o Senhor não permite tanta iniquidade e tanto pecado. Irmãos, nos dias de hoje, nós precisamos ser esses Abraão. Nós precisamos orar pelas iniquidades do povo. Essas iniquidades, irmãos, precisam ser dissipadas. Nós precisamos ser esses mensageiros que falam a palavra de Deus. Nós precisamos ser esses intercessores pelas nações. Então, o que aconteceu? Com profunda humildade e zelo, tomou posse de que Deus é um Deus justo. Lá em Hebreus 1:9, fala que Deus odeia a iniquidade. O livro também cita a experiência de Josué na cidade de Ai. Irmãos, eles foram pelejar na cidade de Ai e eles saíram de lá fugidos. Como pôde? Saíram de lá fugidos. Eles acabaram de ter uma vitória triunfante sobre os muros de Jericó. Josué ficou arrasado. O que ele podia fazer? Eles foram destruídos. Ele indagou ao Senhor. Ele foi orar. Prostrado, foi se humilhar. E ele queria saber a causa da derrota deles ali na cidade de Ai. O Senhor, na oração com Josué, orientou. Josué precisava buscar no povo, porque ali existia coisa roubada e o Senhor não permitiria pecado sobre o povo dele. Josué, ao amanhecer, foi buscar de casa em casa onde estava o pecado. E realmente havia pecado na casa de Acã, pecado de cobiça. Irmãos, quando há pecado na casa de Deus, o nome de Deus é blasfemado. O Senhor jamais poderia permitir um pecado assim. Então aí o Senhor falou a Josué, você precisa tratar com esse pecado. E assim ele o fez. E aí eles conseguiram a vitória sobre a cidade de Ai. Nós também, irmãos, temos a experiência maravilhosa das orações do nosso amado Senhor Jesus. As orações do nosso Senhor Jesus Cristo eram orações perfeitas. Mas as orações do Senhor, elas iam diretamente à vontade de Deus. E nem sempre fazia de acordo com Ele, e sim com a vontade de Deus.
Lá no Getsêmani, vamos ler aqui em Mateus 26, versículo 36, a parte B. Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. No 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como que o Senhor conseguiu orar nessas circunstâncias? O Senhor sabia o que ia acontecer. No 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? 42. Dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele não queria seguir tudo aquilo de acordo com a maneira dele, e sim com a vontade do nosso Deus. No 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Ó Senhor Jesus, amados irmãos, que o Senhor possa nos encontrar acordados, que nós possamos ser parceiros do Senhor em oração. Nós, como igreja, precisamos, irmãos, nos levantar. Nós não podemos nos encontrar dormindo. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir e fazer a vontade do Pai. Nós não podemos, irmãos, parar tal pandemia, porque isso é julgamento para as nações. Isso não é para nós. O nosso tempo, irmãos, é estarmos em casa, enchendo as nossas vasilhas, nos enchendo do Senhor, aproveitando o tempo com a nossa família para encher as nossas vasilhas, irmãos. Irmãos, o tempo está se abreviando e o primeiro arrebatamento está chegando e nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Nós precisamos tratar com o pecado, porque nós não podemos permitir o pecado em nossa casa. Nós precisamos vasculhar, assim como Josué fez. E nós precisamos interceder, assim como Abraão fez por Sodoma e Gomorra. Irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Eu quero ler aqui para os irmãos em Isaías 62, versículo 6, quem puder depois acompanhar. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Esses guardas, irmãos, são homens de oração e eles não se calam. Eles estão incansavelmente vigilantes em oração. Que nós possamos ser esses, irmãos. Que estejamos sempre em oração, lado a lado com o Senhor, lutando e intercedendo pelas nossas famílias, pelas pessoas, por quem nós conhecemos, pela igreja. Louvado seja o Senhor, pelo tempo que se chama hoje e porque nós estamos na igreja, irmãos. Jesus é o nosso Senhor.